Vamos lá então, obrigado Paulo Brito, muito obrigado. Vibrante narração de mais uma vitória do Internacional e no caso a consequente classificação dentro da Copa do Brasil. Ei, tá curtindo aí o comentário? Pois curte, mas antes presta atenção no baldaço aqui. Quero falar contigo sobre o teu carro, teu veículo que tu assumiu uma prestação que tu não está conseguindo pagar e está chegando à conclusão que estão te cobrando juros abusivos. Tu não precisa pagar juros abusivos, não. Outra, tá com ameaça de busca e apreensão do teu carro, tu tá desesperado com o bem que tu adquiriu. Calma, respira. Para tudo isso, tu vai falar com a Líder Assessoria. Agora, chama nesse WhatsApp que tá na tela, que eles vão resolver o problema para ti, tá bom? Chama eles agora. Vamos lá pro comentário. Brasil. A gente sempre fica espiado, né? Sempre fica espiado, Copa do Brasil, fica com medo, fica achando que pode acontecer algum desastre, tantos desastres que o Internacional já viveu nessa competição. Mas hoje não foi o caso. Hoje o Internacional passou pelo Asa em Arapiraca com naturalidade. Naturalidade. E eu tenho muitas coisas para falar do Internacional no que diz respeito ao jogo em si, mas o contexto deste momento do Internacional. Tem muita coisa que eu quero falar com vocês aqui. Em relação ao jogo, a partida começa com um processo natural de um adversário que resolveu dar um gás inicial imenso para ver o que ele conseguiria fazer. E olha, no começo do jogo o Asa construiu chances de gol e tal, mas logo cedo, por ter mais qualidade, o Internacional, numa das primeiras investidas, conseguiu fazer o seu gol com o Alário. Depois o Internacional assentou um pouco o jogo na primeira etapa, com seus jogadores de qualidade de meio campo, começou a circular a bola, começou a trabalhar melhor a bola. Porra, tem Arangues, Alan Patrick, Maurício, Bruno Henrique, Wanderson, é óbvio que vai circular a bola melhor que o Asa de Arapiraca. E aí o Inter começou a criar mais algumas chances, mas defensivamente no primeiro tempo, o Internacional também vacilava. E o Asa de Arapiraca teve algumas chances e o Antony acabou aparecendo muito bem. O Kudê fica brabo quando a gente fala do sistema defensivo do Internacional. Porque ele diz, porra, ganhamos o jogo e vocês estão falando que importa é fazer mais gols do que toma. Erros fazem parte do futebol. Mais ou menos, Kudê. Mais ou menos. A gente tem que ficar atento. Porque nós estamos jogando contra o Asa de Arapiraca. Daqui a pouco nós vamos estar enfrentando o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro e a gente não pode vacilar defensivamente. Nós temos coisas a corrigir defensivamente. Talvez tenhamos até peças para trocar no que diz respeito ao René, o lateral esquerdo. Nós temos coisas para corrigir defensivamente. Mas enfim, dito isso, eu venho para um segundo tempo em que o Internacional também volta com naturalidade, constrói o seu segundo gol numa bela jogada do Maurício. E a partir dali a administração, entrando jogadores e tal. Aliás, sobre esse entrando jogadores do Internacional, eu tenho uma coisa importante para dizer para vocês. Hoje, para essa partida, não estava em campo Valência e o Arangues era dúvida. Fosse no ano passado, estariam sendo cogitados para entrar no time Campanharo e Luiz Adriano. Hoje, era o Alário, que jogou, o Alário, do River Plate, da Europa. E o Bruno Gomes, das Olimpíadas, pré-olímpico, e o escambau e bom jogador. Olha como mudou. Olha como mudou. O Lucas Fontes deu a informação antes de começar o jogo que alguns jogadores estão ficando de fora da relação porque estão sendo preservados porque devem deixar o clube. São eles, Luiz Adriano, Gabriel Barros, Campanharo, Depena. Olha como mudou. Esses jogadores eram primeira opção até pouco tempo atrás. O grupo do Inter se qualificou, gente. O grupo do Internacional se qualificou muito. Essa vitória ao natural hoje foi feita com o time titular, que tinha alguns jogadores que em tese são reservas, e depois com outros jogadores entrando durante a partida. O Inter hoje tem um time melhor e tem um grupo melhor. A Copa do Brasil só começou, hoje era um adversário mais fraco. Não tão fraco assim será o próximo, mas temos a obrigação de passar também, que é o Nova Iguaçu, lá do Rio de Janeiro, que hoje meteu 8 no Itabuna. E assim nós vamos conduzindo as nossas coisas gradativamente em 2024. Por que eu digo gradativamente? Porque tem muita coisa para acontecer ainda nesse grupo do Inter. O Fernando, que foi contratado, ainda não está aí. Um puta do volante.
O Thiago Maia vai se concretizar a negociação até semana que vem. Um puta de um volante. Esqueceu alguém, Baldasso? Sim, o Borré. Só o Borré eu esqueci. Só a maior contratação de todas eu esqueci. Tem o Borré para chegar ainda, gente. Tem o Borré para chegar ainda. Então a qualificação do grupo do Internacional, ela tá sublinhada. Nós temos time, temos grupo e temos muita coisa para pensar que a gente tem a possibilidade nessa temporada. Uma delas é essa Copa do Brasil, que gradativamente, né, como nós não fizemos campanha boa o ano passado, a gente vai ter que passar por fases que outros times não passariam, mas vamos passando. Passamos hoje, vamos passar no dia 13 de março, provavelmente, sobre o Nova Iguaçu, e vamos chegar com força para quando os grandes começarem a se encontrar lá na frente. A gente está criando estofo, a gente está crescendo, a gente está amadurecendo. O Internacional está jogando cada vez mais, e isso é fundamental. Hoje no jogo, falando individualmente, tem muita gente falando do goleiro Antony. O Antony fez 3 milagres na partida e falhou em algumas intervenções. Porque o Antony oscila. O Antony oscila, porque os jovens oscilam. E eu tenho que tomar cuidado, e acho que vocês também, com a crítica demasiada ao Antony. Porque o Antony não era para ser goleiro titular do Internacional agora. O goleiro titular do Inter é o Rocher e o reserva seria o Ivan. O Ivan se machucou e o Rocher é uma lenda, que não se recupera nunca. Então o Antony caiu de paraquedas no gol do Internacional como uma promessa da base do Internacional. E acho que está fazendo um papel relativamente bem. Ainda inseguro, é verdade, inseguro, mas os jovens são inseguros. Os jovens oscilam. Não era a hora do Antony jogar todos os jogos, mas infelizmente foi o que o destino nos apresentou e o Antony teve que pegar essa barca aí e está tentando levar da melhor maneira possível. Hoje ele foi bem, repito, fez 3 belíssimas defesas hoje. 3 belíssimas defesas hoje. Mas o nosso goleiro titular é o Rocher, que ninguém no Beira-Rio explica o que está acontecendo. Ninguém no Beira-Rio explica o que está acontecendo com o Rocher, que jogou sua última partida no dia 2 de dezembro do ano passado, era costela, agora estão dizendo que é quadril, escondem ele da imprensa no treinamento, não deixam a imprensa ver ele entrando para trabalhar, diziam que estava 100% recuperado, não jogou o Grenal, não jogou hoje, não vai jogar final de semana, e ninguém explica no Beira-Rio. Uma falta de respeito com a torcida do Internacional. O Inter não dá uma explicação precisa sobre o que está acontecendo com o Rocher. Não cheira bem. Não cheira bem. Será que é porque o Inter não quer admitir que cometeu uma barberagem o ano passado, deixando ele jogar, machucado? Talvez seja isso. Talvez seja isso. O fato é que nós precisamos de explicação em relação a isso. Eu estou muito contente com a estreia do Internacional na Copa do Brasil. Só completando individualidades, o Maurício jogou muito. Assim como no Grenal, hoje nós elegemos novamente o Maurício melhor em campo. Gente, eu passei um ano, 2022. Eu passei o 2022 dizendo, olha, o Maurício é uma promessa, mas está na hora de ele dar um passo adiante. Está na hora de amadurecer, está na hora de deixar de ser promessa e passar a ser um jogador completo. Hoje ele é. Ele deu esse passo. Ele deu esse passo. O Maurício hoje é um jogador completo, maduro, que joga com naturalidade, maturidade, qualidade, intensidade, inteligência. O Maurício hoje virou um jogadoraço de futebol. Jogadoraço de futebol e um dos principais jogadores do Inter. E vejam só, a gente chegou a cogitar com todas as contratações que o Maurício pudesse ir para o banco de reservas. Não vai. Jogando essa bola, ele é tão titular quanto o Alan Patrick no time do Internacional. Não vai para o banco. Se sobrar alguém, vai ser outro. O Maurício não sai do time do Internacional.